Olá meu povo, seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Tato Andilo, estamos aqui para conversar sobre a nossa querida e fantástica religião, o Candomblé, né? E como sempre a gente aborda um tema aqui que eu sempre escuto, vejo na internet, alguma coisa no Face, alguma postagem, me chama atenção e eu gosto de raciocinar, eu acho bem legal, tem assuntos que realmente são bem bacanas a gente conversar. E depois que a gente começa a raciocinar, a gente vê o quanto é importante esse assunto para a prática da nossa religião. O assunto que eu gostaria de abordar hoje, Oxalá é pai mesmo de todos? Lembá? Bom, eu falo Oxalá, eu sou um homem do Candomblé, tem realmente palavras que designam tudo. Eu acho que esse mimimi de, eu sou Angola, eu tenho que falar Lembá, não, eu falo Oxalá, Lembá, tanto faz para mim. Eu estou me referindo ao Inquice, ao Orixá, aquele homem de branco. Tem muita casa que tem a prática de assentar, quando uma pessoa vai fazer santo, assenta pai e mãe e Oxalá para dar um equilíbrio. Tem gente que tem essa prática, tem gente que não tem essa prática, né? Que assenta só o santo da cabeça da pessoa e tem Ibauri em vez do Oxalá. É engraçado, a gente começa a raciocinar a respeito por que se assenta Oxalá. Em muitas casas tem essa prática, e você vê como isso tem uma conotação católica. Se você pensar bem, a pessoa assenta pai e mãe e Oxalá como ser superior para dar o equilíbrio, como se fosse Deus. A família tradicional, você é o filho, tem teu pai e tua mãe, ou sua mãe e seu pai, dependendo da cabeça, e Oxalá acima para dar o equilíbrio. Será que isso é cabível? A gente tem que respeitar a prática, a liturgia do Candomblé, porque ele foi institucionalizado e eu não tenho direito de modificar nada. Eu sou uma pessoa bem tradicionalista e me preocupo em dar seguimento e continuidade ao legado que eu vim, às coisas que eu aprendi. Eu não me sinto no direito de mudar nada. Eu posso até melhorar essa prática, mas não mudar a sua essência, porque aí eu vou estar mudando a minha própria existência e me desconectando dos meus antepassados, minha ancestralidade. É assim que eu penso. E hoje em dia a gente tem que falar, eu falo muito por mim, eu não boto a palavra na boca de ninguém, né? Mas gosto de fazer as pessoas raciocinarem, que eu acho bem bacana. Eu falei num vídeo atrás aí, se Orixá, Inquice, Vodum são mesmo pais e mães. A gente pode chamar eles assim, né? Então eu falo a gente raciocina sobre o assunto, que diz que quem é iniciado no Candomblé não deveria chamar seu Orixá, seu Inquice, seu Vodum de pai ou de mãe. Ele é seu ancestral, é a sua força divina que está iniciada, está ligada junto ao seu corpo. Não foi ele que te deu vida, né? Ele nasceu junto com você, e de certa maneira vai morrer com você. Lógico que o espírito e a alma se desliga do corpo, né? Vai para outro patamar, vamos dizer assim, e o corpo não, o corpo é desfeito pela terra, né? Mas o raciocínio que eu queria ter é sempre, realmente, se todo mundo tem que ter Oxalá sentado. Existem pessoas, tem práticas, né, que o Bori, o Kudiamutu, ele é oferecido a Lembá e a Samba. E o Bori, né, a Iemanjá, Oxalá, ou a um Ibauri. Então eu, como uma visão de candomblecista raiz tradicional, eu não vejo que todos têm que ter Oxalá, ou tipo colocar o Oxalá acima do seu Inquice, seu Orixá, né? Por exemplo, você tem uma descendência ancestral que lhe acompanha, dizem que são até sete, né? Vou botar sete Inquices, que é aquele seu xirê, famoso xirê, que vai do pai, aí vem
a mãe juntou, papapá, e fecha o ciclo. Eu sinceramente não vejo assim. Eu não quer dizer que esteja errado, que eu estou falando que isso não é certo, mas, pô, às vezes é difícil você tratar um, imagina você tratar 7, né? Só que é iniciado para ter casa de santo mesmo, aí que tem que ter o seu xirê, seus ajubós para formar a sua casa, isso aí é normal, e tem bem mais do que isso aí. Mas essa coisa, essa visão católica, se você vê bem o candomblé, ele foi instituído aqui e foi influenciado até nesse parâmetro. Eu queria até que você colocasse aqui a sua opinião para a gente conversar a respeito, porque eu acho que esse parâmetro de fazer a cabeça de uma pessoa com pai e mãe, veja bem, e o Oxalá por cima para dar o equilíbrio como se fosse Deus, e o seu pai e sua mãe. Na verdade, as pessoas são iniciadas para um santo na cabeça. Um santo. Você é iniciado para um santo. Depois você completa o seu santo quando necessário, né? Nas suas obrigações. Eu, por exemplo, não sou filho de pai e mãe. Eu tenho 2 santos homens de frente, né? Eu não sou filho da família tradicional, como se fosse católica, tem que ter um pai e uma mãe para você existir religiosamente. A minha cabeça é regida por 2 inquices, né? Ou 2 orixás, Xangô e Oxóssi. Às vezes Oxóssi e Xangô. Isso é um mistério. O candomblé é um grande mistério, na verdade, né? A religião é um grande mistério, onde se acumula muitos segredos e muitas coisas que você não consegue explicar direito. Essa é a essência, né? Você consegue explicar práticas, ter entendimento sobre o que você pratica, mas explicar essa essência, a essência de onde vem isso tudo, essa energia, essa espiritualidade, você não consegue. Existe um entendimento do que é, das coisas como são, como tem que acontecer, mas existem coisas que vão além do nosso pensamento, né? Até porque nós somos pessoas que damos crédito à pedra, nós damos crédito à folha, à terra, à água, ao ar, ao vento, ao sol, à lua, às estrelas. Nós estamos mais ligados à natureza, às forças, transformações que isso impõe do dia para a noite, né? Do sol para a chuva, para tudo isso, do que qualquer outra religião. A gente prega a união, a gente prega o amor, a gente pregar uma coisa, praticar é outra, que a maioria não se entende. Até por causa da liberdade da religião. A religião está muito aberta, a religião está muito, às vezes, sem parâmetro. Aí tem aquela história de cada um mexe a panela do jeito que quer e acabar acontecendo um monte de devaneios, maluquices, e você não pode falar nada, porque aí o maluco desequilibrado é você. E tem aquela velha desculpa, mexo a panela do meu jeito, cada um com o seu cada um. Os meus vídeos não são para impor a verdade, nem falar que você está certo e eu estou errado, ou eu estou certo e você está errado. É só, cabe reflexão mesmo, né? Que a gente fala muito em tirar a igreja de dentro do candomblé, acham que tirando as imagens de dentro de uma roça de santo, né? Não levando a missa e tal, isso e outras coisas mais, isso vai tirar o catolicismo de dentro da gente. Não vai. Estou te dando esse exemplo. As pessoas são feitas de pai e mãe e Deus acima, Oxalá acima de todos, para coroar e dar o equilíbrio e abençoar isso tudo. E não é bem assim, né? E quem é de Oxalá? Tem que assentar um Oxalá, a mãe, o pai, a mãe, o pai Oxalá como pai, a mãe não sei o quê, e mais outro. Quer dizer, são coisas que a gente acaba não tendo explicação, mas são coisas bem legais da gente pensar, né? Eu acho que esses raciocínios são bem legais para a gente ter mais entendimento do que a gente faz, de quem somos. Eu acho que as pessoas pecam muito sem saber
de onde vem, do que somos, né? Para entender o que vamos ser, o que praticamos. Isso é muito importante. E uma das coisas mais importantes que também tem na nossa religião, no meu ponto de vista, é a união dos amigos. Que você não faz nada sozinho. Você tem que ter amigos com você para fazer as coisas acontecerem, né? Então essa união, às vezes a gente tem gente de longe que é mais unido a gente do que as pessoas de perto. Então eu queria ter realmente trazido esse assunto, né? Que são mitos, né? Eu vou fazer até um vídeo sobre os mitos do Candomblé, né? Que o Oxalá, eu acho também é um mito que se criou, como Iemanjá é dona das cabeças. Eu já li artigos a respeito disso, porque que o africano escravizado, elegeu Iemanjá como a dona das cabeças, né? Então isso vai um pouquinho além da religiosidade, né? Aliás, isso vai muito da religiosidade, porque é a religiosidade que colocou ela nesse parâmetro aí de ser a dona das cabeças, né? Mas na África, essa prática de Iemanjá ser mãe de todas as cabeças não é bem por aí, não. E é bem diferente do que a gente pratica aqui. Mas valei-me, meu candomblé brasileiro, que é aqui que eu pratico, eu sou brasileiro, não me importa. É bom você saber o que acontece lá, para você entender o que se faz aqui, mas não que isso determine o que eu vou fazer. Bom, gente, eu gostaria muito de agradecer a todos os inscritos do canal. Eu gostaria muito de agradecer a todos os inscritos do canal, são mais de 3.200 e pouco, lá vai fumaça de inscrito. Eu agradeço muito de quem gosta das minhas falas, de assistir meus vídeos, entendeu? Que continue, me ajude, curta, comente, compartilhe, me ajude o canal a crescer, que assim ele vai aparecer mais e mais na internet. Tá bom? Um beijo, a bênção de todos e até o próximo vídeo.